Nesse caso, tá? Ela é enfermeira federal, pleiteou sua aposentadoria especial. Nesse caso, quando ela pleiteou isso à administração pública, a administração pública nega a aposentadoria de Dona Joana, alegando a falta de norma regulamentadora. Dona Joana, enfermeira, se sentiu prejudicada porque tem um direito, mas esse direito não foi efetivado por falta de norma regulamentadora. E Dona Joana chega no teu escritório. Qual é a ação que tu vai mover? Mandado de junção. Beleza, tá? Isso o juiz vai analisar. Isso é controle difuso ou controle concentrado? Difuso. Agora imagina só que a Confederação Nacional dos Enfermeiros, vendo a situação de Dona Joana, diz, cara, isso está prejudicando Dona Joana, mas prejudica todos os enfermeiros. Então, nesse caso, a Confederação Sindical te contrata para beneficiar todos os enfermeiros do Brasil. Tu vai propor uma ADO ou mandado de junção? Uma ADO. É para todos no Brasil? ADO. Aí tu vai propor isso aonde? No STF. Esse controle agora, ele é difuso ou concentrado? Entendeu? Se é o caso específico de Dona Joana, tu lembra que isso é difuso, é caso concreto. Aí o que acontece? Numa situação específica, o STF até pode julgar um caso concreto, mas ele faz em controle difuso, beleza? Então no controle difuso tu lembra, ó, qualquer juízo pode analisar. No controle concentrado, é concentrado no STF, tá? O que acontece, e aí me ajude, tá? Me ajude. O que acontece é que no controle difuso, como se analisa um caso concreto, tá? Um caso concreto, quando o juiz julga, ele vai julgar para todos ou só para ti? Que efeito é esse? Interpartes, tá? Efeito interpartes. Agora vem cá. Numa situação abstrata, quando eu peço para todos os enfermeiros, para todos os médicos do Brasil, tá? Quando o STF julga, que efeito é esse? Erga omnes. Tá? Erga omnes. Exatamente aquilo que eu sou. Erga omnes, tá? É o seguinte, vê só. Dá até pra dançar, pô. Dá até pra dançar, né? Eu não gosto dessas coisas não, mas... Né? Olha só. No controle difuso, qualquer juiz decide. Qualquer juiz decide, mas decide só pra mim. Tá? Ó, qualquer juiz... Difuso, ó. Qualquer juiz decide, mas decide só pra mim. Mas quando o controle for concentrado, concentra no STF. Mas quando ele decide, é para todos, entendeu? É para todos, entendeu? Ó, no controle difuso, qualquer juiz decide, mas decide só para mim. Controle concentrado, concentra no STF. Mas quando ele decide, ó, é para todos, tá? Erga omnes. Agora, olha só o que aconteceu. Há algum tempo, chegou um aluno e disse assim, Cris, tu tá errado. Tô com prova aqui. É o seguinte, tem decisão agora do STF, tá? Tem decisão agora do STF, que no controle difuso o efeito é erga omnes. Cara, não é assim. Cuidado, tá? Olha só o que aconteceu. Vê se tem lógica o efeito no controle difuso é erga omnes, tá? Vê se tem lógica. Imagina que a minha ação foi para um juiz de primeiro grau, numa vara, sei lá, num fórum de Bela Cruz. Tu acha que o juiz vai, quando decidir ali para mim, o efeito vai ser para todo mundo, é? Não tem nem sentido isso, tá? O que o STF disse? Ele disse assim, ó, utiliza a lógica. Controle difuso analisa o caso concreto. Quando o juiz decide, ele decide só para ti, concorda? Controle concentrado é abstrato. Quando o STF decide, é abstrato, é para todos. No entanto, no controle difuso, quem é que julga? Inclusive, então quando ele decidir no controle difuso, ele pode fazer com que seu efeito seja... Entendeu? Foi isso que o STF disse. Não foi que agora o STF, que agora o controle difuso tem efeito erga omnes. Não, é porque no controle difuso, de fato, todo mundo, qualquer juiz pode, todo mundo não, né? Qualquer juiz pode julgar, inclusive o STF. E o STF, ele pode sumular, ele pode jurisprudenciar, e aquela jurisprudência pode ser um entendimento para todos. Foi isso que o STF disse, tá? No controle difuso, você nunca vai para o STF, cuidado. Pode. Não é só fazer recursal, não. Nós temos ações que podem ser direto para o STF. Quer ver exemplo? Lá no artigo 102, ele vai dizer as competências originárias do STF. Como, por exemplo, quando o STF pode julgar
um mandado de segurança, uma reclamação, uma ação ordinária, uma ação... Ele vai dizer. Então, é possível, sim, que já seja direto do STF. Quer ver um exemplo? Imagina só que Dona Joana é servidora pública federal, tá? Dona Joana é servidora pública federal. E se ela é servidora pública federal e não teve sua aposentadoria garantida por falta de norma regulamentadora, bebê, quem é que deveria ter regulamentado a aposentadoria do servidor público federal? O presidente. É uma previsão lá do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C, né? Ele vai... Porra! Vai lá comigo, artigo 61, vai lá. Eu decorei também. Vai lá na linha C, vá. Acho que é o parágrafo 1º, inciso 2º, a linha C. 61, parágrafo 1º, inciso 1º, não, inciso 2º, a linha C. Ele diz assim, ó, compete privativamente ao presidente legislar, lá no finalzinho, servidor público. Não é isso? Ele não coloca a aposentadoria? Coloca, ó, legislar sobre servidor público da União, Estado, lá embaixo da estabilidade, a aposentadoria, não diz? Então, quem deve legislar sobre a aposentadoria do servidor público é o presidente. Cara, são mais de 30 anos e nenhum presidente até hoje regulamentou a aposentadoria especial do servidor público federal. Então, nesse caso, esse mandado de injunção, portanto difuso, ele vai ser proposto aonde? Lá no STF. Então, cabe ao STF julgar essa situação. E aí, nessa situação, ele analisando o caso concreto, ele pode sumular e dizer, foi o que ele fez com a súmula vinculante, salvo engano, 54. Aí ele diz assim, cara, é o seguinte, ó, é tanto caso concreto chegando aqui que eu vou fazer uma coisa. Até confirmo, acho que é o 54. Súmula vinculante. Aí ele diz assim, cara, enquanto a aposentadoria especial do servidor público, prevista lá no artigo 40, parágrafo 4º, não surgir, aplique-se no que couber o regime geral da Previdência. Confirmar aí, eu acho que é a súmula vinculante 54. Hã? Não, a súmula vinculante. Medida provisória. Vê então aí qual é a súmula. Vê 34. Não. Enquanto a aposentadoria especial, súmula vinculante. É 33, perdão, diz 34, não é 33. Foi quase lá, tá? Aplica-se, súmula vinculante 33. Ele diz, ó, surgiu exatamente de mandado de injunção. Enquanto a aposentadoria especial do servidor público não surgir, eu vou aplicar dessa forma. Ou seja, foi um efeito, foi um mandado de injunção, e dali surgiu uma súmula vinculante, e dali ele teve um efeito para todos. 33. Súmula vinculante, bebê. Não é súmula vinculante. Tá? Súmula vinculante 33. Então perceba que é possível sim já ir direto para o STF, tá? Outra coisa, no controle difuso eu não tenho uma ação específica. No controle difuso, cadê os pincéis? Ah, tá ali. No controle difuso, tá? No controle difuso eu não tenho uma ação específica. Portanto, aqui, bebê, pode ser qualquer ação. Qualquer ação, tá? Já no controle concreto, eu tenho três ações, tá? ADI, ADC e ADPF. ADPF. Não, Cris, faltou a ADO. É porque é o seguinte, turma, ó. A ADI, na verdade, ela se subdivide em algumas espécies, tá? Ela pode ser uma ADI genérica, que é a nossa famosa ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Ela pode ser por omissão, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou ela pode ser aquela estadual, que é interventiva, tá? Ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Por isso que eu coloco só assim, ADI, entendeu? Lá na frente eu vou fazer uma diferençazinha entre ADI e ADO. Mas por isso que eu coloco ADI, porque na verdade ADI é um gênero, tá? Ação direta de inconstitucionalidade genérica, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Por isso que eu coloco 3. ADI, ADC, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, e ADPF. Bebê, é o seguinte, olha só como facilita. Bebê, se tu tá querendo questionar que a norma ela é inconstitucional por uma ação ordinária, por uma ação comum, perdão, né? Por uma ação comum, rito comum, tá? Tu vai estar exercendo ali controle difuso
ou controle concentrado? Difuso. Se é um mandado de segurança, difuso, tá? Se é uma ação trabalhista, uma ação criminal, um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança, tá? Difuso. Ah, é uma ADI? Ah, é concentrado. Entendeu? Eu tenho 3 ações no controle concentrado. Qualquer outra ação que não seja ADI, AD ou ADC é controle difuso. Entendeu? Por isso decora o que é o controle concentrado na ação. Na ação de controle difuso, tu pode exercer qualquer que seja a tua ação. Qualquer que seja a tua advocacia, tá? Aí tudo pode ir para o controle difuso. Agora, no controle concentrado julgado pelo STF, são apenas 3. ADI, ADC, ADPF. Pegou direitinho? Aqui também eu tenho uma outra diferença, tá? Eu tenho uma outra diferença. É o seguinte, no controle difuso, nós temos aqui que qualquer interessado pode mover a ação. Qualquer interessado pode propor essa ação. João, Maria, Pedro, tá? Já aqui, cara, eu queria uma caneta vermelha. Não sei se aqui vai estar funcionando. Porque aqui, tá? Eu destacaria, cara, somente os legitimados do artigo 103 da nossa Constituição. Somente os legitimados do artigo 103 da nossa Constituição. É o seguinte, eu ainda vou trazer aqui, pelo menos mais 2 informaçõezinhas, tá? Que eu não vou estender muita tabelinha, não. Então, se tu tá escrevendo aí numa tabelinha, deixa umas 2 ou 3 linhas, tá? Pra gente colocar essas informações e faz uma outra situação. Vai comigo lá no artigo 103 da Constituição, vai, rapidinho. Cara, tu não pode ir para a tua prova sem ler o artigo 103. Vou até repetir, não vou nem só ler. Tu não pode ir para a tua prova sem decorar o artigo 103. O 103 da nossa Constituição, ele vai trazer quem é que pode propor uma ação de controle de constitucionalidade. O artigo 103, ele vai dizer quem é que pode propor uma ação de controle de constitucionalidade, e diz assim o artigo 103. 103, tá? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, e ele me diz assim, ó, o presidente da República, o procurador-geral da República, o governador do Estado ou do Distrito Federal, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Deu para decorar? Então vou dizer mais uma vez, aí na próxima, só você, tá? Ó, o presidente da República, o procurador-geral da República, o governador do Estado ou do DF, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu tô só lendo o artigo 103, tá? O Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. E agora, só você. Não, eu não queria em linguagens élficas, eu não queria, né? Porque assim, não, e a coisa tá harmônica, né? Cris, eu tenho que decorar? Claro que não, bebê, por isso que eu estou aqui, tá? É o seguinte, eu vou trazer uma técnica para você não esquecer disso, porque isso cai demais, tá? Como eu sei que a lista é muito grande, eu vou utilizar aqui uma técnica de um filósofo contemporâneo inglês chamado de Jack, o estripador. Vamos dividir em partes, né? Tu lembra assim, ó, são 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades. Aí, Cris, essas coisas de espiritismo eu tenho medo, não tem nada a ver, tá? Vai se lascar, não é isso não, tá? Ó, 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. 3 pessoas. Cara, ó, se tu lembrar desse bizu, tu nunca mais na tua vida vai errar a legitimidade de uma ação de controle. E deixa eu lhe dizer, tá? Pode não cair outra coisa. 103 cai. Tá? Eu vou lhe dizer, ó, pode não cair outra coisa, mas o 103 cai, tá? São 3 pessoas. Presidente, PGR e o governador, que pode ser do Estado ou pode ser do DF. Cara, matamos as pessoas. Presidente, PGR e governador do Estado ou do DF. Presidente, PGR e governador do Estado ou do DF. Quem são mesmo? Presidente, PGR... Não, de uma forma harmônica. Acorda para Jesus. Vai. Tá? Presidente, PGR e governador do Estado ou do DF. Beleza, tá? Matamos as pessoas. Presidente, PGR, governador, tá? O prefeito de Bela Cruz pode propor uma ação de controle de constitucionalidade?
Não, ele não tem legitimidade para isso não, tá? O rol é taxativo, tá, turma? Olha só as mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, tá? Assembleia Legislativa. Ou, no caso do DF, nós não temos Assembleia Legislativa, nós temos Câmara Legislativa, tá? Ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza? Ó, são 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF. Deu para decorar? São 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos lá, do início comigo. São 3 pessoas. Caralho, menino, vocês comeram agora. Vai lá. São 3 pessoas. Presidente, PGR e governador do Estado ou do Distrito Federal. Beleza. Vamos aqui. São 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza. Vamos aqui comigo. São 3 entidades. Partido político. Qualquer partido político? Não, tá? Tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Olha a primeira entidade, tá? Uma outra, o Conselho Federal da OAB. Conselho Federal da OAB. Então vamos lá, ó, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB. E eu tenho também a Confederação Sindical, Confederação Sindical, ou a entidade de classe de âmbito nacional. De âmbito nacional, tá? Lembra comigo quais são as entidades? Partido político com representação no Congresso Nacional. O Conselho Federal da OAB. A Confederação e a entidade de âmbito... Meu Deus! Meu Deus! Eu apaguei sem querer. E agora? Quem poderá me ajudar a lembrar? Vamos lá comigo, ó. São 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. Vamos lá, 3 pessoas. Presidente, PGR, governador do Estado, do Distrito Federal. São 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza. São 3 entidades. Partido. Congresso. O Conselho. A Confederação. A entidade de âmbito. Carai, bicho, já decorou essa porra, tá? É assim que você vai lembrar, baby, porque assim, se você for pegar a lista, fica muito grande. Mas brincando assim, tu consegue, ó. 3 pessoas, presidente, PGR, governador. E aí pode ser do Estado, pode ser do DF. Tá? São 3 mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Beleza? São 3 entidades. Partido político, deixa eu apagar aqui minhas anteninhas de vinil, né? Partido político com representação no Congresso Nacional. O Conselho Federal da OAB e a Confederação Sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Hã? Não, mulher. Tô brincando, não gosto de fazer fotos não. Eu não sou fotogênico não gosto dessas fotos não, tá? Cara, marca isso. Brincadeiras à parte, o 103 não cai não, pô. Isso despenca. Pode não cair outra coisa, mas isso é questão certa na sua prova, tá? Eu tenho 2 observaçõezinhas ainda aqui, ó. Tá? 2 observaçõezinhas aqui. Vamos lá. Regra, na ação de controle concentrado, o efeito ele é ex-tunc, tá? Regra, na ação de controle concentrado, o efeito ele é ex-tunc, tá? Isso, tá? O que é o efeito ex-tunc?
retroativo, tá? Ele volta, isso, tá? Ele volta, tá? Isso, tá? Efeito ex-tunc, ele é um efeito retroativo. Regra. Por que eu digo regra? Bebê, é o seguinte, se a banca chegar e disser assim para você, que na ação de controle concentrado, o efeito será sempre ex-tunc, certo ou errado? Errado. Aí você vai colocar lá embaixo, tá? Um asteriscozinho, uma observaçãozinha, dizendo assim, ó, modulação dos efeitos da sentença. Aí tu não copia nada, tá? Cuidado com a modulação dos efeitos da sentença. Vamos só explicar o que seria isso. De fato, a nossa regra é, olha a nossa regra, de fato a regra é o efeito ex-tunc. Quando o STF declara que uma norma ela é inconstitucional, eu vou voltar até o primeiro momento da aprovação da norma, porque ela já nasceu viciada, ela já nasceu inconstitucional. No entanto, imagina só a situação. Imagina só uma lei que já está em vigor há 20, há 30 anos e hoje o Supremo Tribunal Federal resolve dizer que essa norma é inconstitucional. Cara, isso poderia gerar uma insegurança jurídica muito grande. Imagina que essa lei está trazendo direito adquirido, garantias financeiras, enfim, tá? Direitos para um determinado cidadão, para alguns cidadãos, e isso já é um direito que vem sendo dado há 20 anos. Aí hoje o STF diz, não, é inconstitucional, volta no tempo, o cara vai ter que devolver tudo. Eu não devolvia, né? Já começa por aí, porque isso geraria uma insegurança e pode afetar direito adquirido. Foi pensando nisso que em uma cachaça, em uma cachaça em Goiás, os ministros do STF estavam lá tomando uma cerveja, lembraram de uma música sertaneja que diz, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais, né? Aí ele pensou assim, cara, é o seguinte, vamos modular o efeito da sentença. Aí olha só a técnica utilizada pelo STF, inclusive isso não é só uma técnica verbal, tá? Tá no artigo 27 da Lei 9868 de 90, tá? Que diz assim, olha só. Eu entendo que essa norma ela é inconstitucional, mas os efeitos só será de agora em diante. Quem ganhou, ganhou, mas de agora em diante não ganha mais. Cara, se o STF modula o efeito da sentença, que a regra é ex-tunc, mas ele diz, cara, ó, de fato essa lei ela é inconstitucional. Então quem ganhou o direito, ganhou, mas de hoje em diante não ganha mais, que efeito é esse? Que efeito é esse? Ex-nunc. Entendeu? Ele modulou o efeito da sentença. Aliás, na Lei 9868, sabe o que ele diz? Ou em outro momento que ele vem a fixar. Por exemplo, ó, o STF diz, caralho, bicho, essa lei que está aqui há 15 anos, ela é inconstitucional. Mas é uma lei que repercute no direito eleitoral. E daqui a 2 meses vai ter eleição. Se a gente declarar essa lei com efeito de agora em diante como inconstitucional, isso vai acarretar um prejuízo imenso a toda a nação. Já sei. Eu vou declarar que essa lei é inconstitucional, mas os efeitos dela só será a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Pode? Ou de outro momento que ele venha a fixar. Então, na modulação dos efeitos da sentença, o Supremo pode sim reconhecer que a norma ela é inconstitucional e fixar o momento da eficácia da sua decisão, que pode ser para trás, pode ser de agora em diante, pode ser para frente, pode ser de 1 ano para cá, pode ser daqui a 1 ano para frente, ele pode, por isso que é modulação dos efeitos da sentença, tá? Ele pode tanto declarar o efeito ex-tunc, mas ele pode também modular para para salvar a segurança jurídica. Aí eu quero que você colocasse um conceitozinho para mim, tá? Sobre modulação dos efeitos da sentença. Coloque assim, ó. Para preservar a segurança jurídica, e a paz social ameaçada, poderá o STF, por decisão de 2/3, atrasou, bebê? Não?
Já copiou? Mulher. Tu só fica olhando pra minha beleza masculina, é? Porra, bicho, tá? Poderá, por decisão de 2/3 dos seus membros, 2/3 dos seus membros, declarar a inconstitucionalidade. Declarar a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Tô calmo, bebê. Tá? Declarar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Da lei ou do ato normativo. Fazendo com que. Fazendo com que a sua declaração. Fazendo com que sua declaração só tenha efeito. Só tenha efeito a partir do trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado. Ou de outro momento. Ou de outro momento a ser fixado. Ou de outro momento a ser fixado. Ou de outro momento a ser fixado. Isso. Só isso, tá? Então, nossa regra é efeito ex tunc, tá? No entanto, o STF pode modular. E eu tenho mais uma, antes da gente falar das ações, tá? Numa ação de controle, o efeito ele é vinculante. Vinculante. Tá? Vinculante. Deixa eu copiar com você, tá? O conceitozinho. Coloque um conceitozinho e depois eu faço uma observação com você. Cara, eu não acredito. Deixa eu ver aqui uma coisa no seu caderno. O que é isso? Tá mais parecido com a peneira que eu tenho. Cara, o pior é que a tua peneira tá mais parecida com a minha peneira, viu? Porra, meu. Ah, bicho, é porque a minha peneira é estratégica, entendeu? Vai lá comigo, efeito vinculante. Tá? É. Pode. Colocar assim, ó, efeito vinculante, tá? Hã? Vinculante. Esse que tu falou foi a modulação dos efeitos? Isso. Não, modulação dos efeitos da sentença. Coloque agora efeito vinculante. Aí eu vou trazer um conceito, eu vou lhe fazer 2 perguntas que caem em toda a prova. Mas é o seguinte, ó. Observe aquilo que você está escrevendo, tá? Porque a resposta vai estar exatamente do texto. Vamos lá. A decisão do STF, efeito vinculante. Efeito vinculante. A decisão do STF possui efeito vinculante. A decisão do STF possui efeito vinculante. Possui efeito vinculante. Pois vincula. É redundante, né? Pois vincula. Aí tu coloca assim, ó, entre aspas, obriga a fazer, tá? Obrigação de fazer. Obriga a fazer, tá? Pois vincula, aí entre parênteses, obriga a fazer. Os demais órgãos do Poder Judiciário, já fica a dica. Os demais órgãos do Poder Judiciário. Professor, vinculante, pois vincula. Os demais órgãos do Poder Judiciário. Os demais órgãos do Poder Judiciário. E a administração pública. E a administração pública. Direta e indireta. Direta e indireta. Da União, Estado, DF e municípios.
da União, Estado, DF e municípios. Vamos lá? Cansou, bebê? Caralho, bebê, só conceitos básicos aí, tá? É. Vamos lá então, deixa eu fazer uma perguntinha. Vamos ler comigo, tá? Mas turma, ó, sabe o que acontece? Vamos ler comigo. Eu depois vou fazer só uma brincadeira com você, tá? Efeito vinculante. A decisão do Supremo é vinculante, porque ela vincula. Ela vincula os demais órgãos do judiciário, é meio que óbvio isso, né, pô? Mas ela vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e vincula a administração pública, direta, indireta, da União, Estado, DF e município. Vamos aqui comigo. A decisão do Supremo é vinculante? Beleza. Isso significa que os outros são obrigados a cumprir, a fazer aquilo que o STF diz. A decisão do Supremo não é vinculante? E ela não vincula os demais órgãos do judiciário? Então eu pergunto, a decisão do Supremo é autovinculante? O Supremo se vincula com a sua decisão? Não, né, turma? Se ele se vinculasse com a sua decisão, ele não podia mais mudar de decisão. Entendeu? Então, ela não é autovinculante. Olha o que você acabou de escrever. A decisão do Supremo se vincula... Não, a decisão dele vincula os outros, os demais. É só ver o que você escreveu, tá? O Supremo Tribunal, ele não se vincula com a sua decisão, porque se ele se vinculasse, quando ele tomasse a sua decisão, ele não podia mais mudar, porque ele já tinha decidido aquilo. Isso, foi o que eu disse, ó. A decisão dele não é autovinculante, tá? Ou seja, ele não se autovincula com aquela decisão. É tanto que hoje ele pode ter um entendimento, daqui a um ano ele mudar o seu entendimento e depois ele mudar de novo. Não há esse... O STF não está congelado, ele congela os demais, entendeu? A decisão dele é, exatamente, ele é a Neiva, né? Neiva do céu, né? Uma coisa assim. É a Neiva. Então observe que a decisão dele vincula os demais, mas ele não se vincula. Vamos aqui comigo. A decisão do Supremo vincula o poder legislativo? Não. Vincula só a administração, tá? Cara, na prática, quem manda em tudo é o legislativo. Só para tu ter uma ideia, numa ação de controle difuso, por exemplo, tá? O Senado, ele pode paralisar, pô. Ele pode suspender uma ação de controle, a decisão de controle parcial ou até mesmo total numa ação direta de constitucionalidade. Vai comigo rapidinho, para você entender isso. 52, artigo 52 da Constituição, rapidinho. Só para tu ter uma ideia do poder do Senado agora. Olha só, tá? Por isso que o STF não vincula o poder legislativo. Porque olha a lógica, ó. Se o STF vinculasse o poder legislativo, ele poderia proibir o poder legislativo de legislar. Entendeu? Ou seja, a função do legislativo é exatamente essa, legislar. Então, por exemplo, ó, imagina só que o STF disse, essa norma é inconstitucional e o Senado não pode mais fazer nada. Cara, não é assim que a coisa funciona. Essa norma é inconstitucional. Aí sabe o que acontece? O Senado pode, artigo 52, inciso 10, peraí, por que é inconstitucional? Para aí. É por causa disso, então para. Eu vou fazer uma lei, eu vou fazer uma emenda e vou consertar isso. E tornar o inconstitucional em algo que é constitucional, tá? Não, porque ali foi decisão mesmo, foi jurisprudência mesmo, tá? Não houve mudança na Constituição no tocante a isso não. Mas houve repercussões de entendimento jurisprudencial. Inicialmente a vaquejada, ela era considerada inconstitucional, porque era considerada maus tratos, depois foi considerada constitucional, porque na verdade era patrimônio cultural, enfim. Mas isso não foi na base de lei, foi na base da interpretação, era mutação mesmo, constitucional. Mas o Senado, ele pode suspender, no todo ou em parte, uma declaração de inconstitucionalidade por parte do STF, tá? Como é? Posso colocar, posso interpretar como um ativismo judicial, posso interpretar dessa forma. Não seria tanto um ato legal e que muitas vezes a gente, né, desde a época do meu mestrado, foi em 2009, 2010, a galera já trabalhava muito com a questão do ativismo judicial e muita gente interpretava o ativismo judicial como se fosse o poder judiciário querendo legislar. E na verdade não é. Ele quer trazer uma solução diante das omissões, quer trazer uma solução diante da mora do próprio Poder Legislativo. Isso seria ativismo judicial. Quando o STF traz as suas interpretações para beneficiar, nem sempre beneficia, tá? Mas vou para nossa prova,
Funciona dessa forma. Para beneficiar o cidadão diante da mora do legislativo, ativismo judicial. Perfeito, tá? Queridos, essas são as principais informações. E a banca vai dizer assim, ó, que a decisão do Supremo é autovinculante. Falso. A decisão do Supremo não é autovinculante. Que a decisão do Supremo vincula o Poder Legislativo. Isso é falso. A decisão do Supremo não vincula o Poder Legislativo, tá? E daí nós entramos nas nossas ações, tá? Opa, bebê. Isso, tá? Esses daqui, ó, os de baixo, eles têm que demonstrar a pertinência temática, tá? São chamados de legitimados especiais. Ou seja, eles têm que ter uma relação com aquilo que eles estão pedindo, tá? Os demais não, são legitimados universais, não precisam demonstrar a pertinência. Não, falei 5210. Falei. Mas eu comentei. Eu disse que o Senado ele pode suspender, não todo empate, uma declaração de constitucionalidade. Eu sei, percebi que tu voou. Hã? Aqui regra ex nunc, tá? Regra, tá? Também seria ex nunc. Se quiser colocar controle difuso, regra ex nunc. Tá? Regra ex nunc. Queridos, é o seguinte, vamos então conversar um pouquinho sobre as ações, tá? Para facilitar a nossa história, regra, o que a banca cobra é qual é o objeto daquela ação, qual é o órgão julgador daquela ação, quais são os efeitos daquela ação, e aí na prática, acredito que a dificuldade seja memorizar qual é o objeto da ação. Então vem aqui comigo, só pra gente matar isso, tá? O que foi, bebê? Me fala a tua alegria. Entendi, eu tô rindo, mas é de desespero, né, bebê? Eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Não faz isso não, pô. A aula até 10 horas da noite hoje, tá? Agora é o seguinte, tá, irmão? Tá aqui. Faz isso não, moleque. Para com isso. Vamos brincar? Vamos brincar? Faz assim, ó. Vamos brincar assim, ó. Lembra? Casa, objeto, novela. Pronto, vamos. Vamos brincar umas coisas dessas, vamos? É o seguinte, ó. Ação, objeto, órgão julgador, órgão julgador, legitimidade. Isso. Vamos brincar. Ativa e efeitos. Concentra, bebê. Vai lá.